quero compartilhar com vocês Lucas 24, que diz assim, naquele trecho em que Jesus encontra os dois discípulos que estão indo na direção contrária de Jerusalém. Eles estão indo para Emaús e se distanciando do alvo e do objetivo, porque era preciso ficar em Jerusalém para encontrar o momento da descida do Espírito Santo, né, o renovo, o impulso para que o evangelho fosse ampliado. E eles estavam ali murmurando, decepcionados, equivocados, e Jesus vai ao encontro deles. E é tão interessante o carinho e o amor de Jesus de Nazaré. Nós temos que ter essa clareza de que temos que conhecer tudo, inclusive a intimidade de Jesus. Não só a sua letra, mas o seu espírito. E ele disse que ainda chama atenção para que aqueles discípulos, não só, eles não deveriam estar demorados, não deveriam estar atrasados, mas eles deveriam conhecer a Escritura e mais, conhecer o projeto de salvação. Porque ao entender o projeto de salvação, eles não se demorariam no choque da morte de Jesus. E não foi simples, nem foi suave. Foi uma morte, sabemos do quê? No lugar de maldito. Então, é interessante a gente observar que o nosso coração tem que estar pronto. E ele diz mais que a gente tinha que ter um coração voluntário. Como? Porque você tinha que ter espaço para conhecer todos os profetas. E também tinha que começar. Começando por Moisés, pelos profetas, Jesus explicou a respeito das Escrituras. Ainda tinha que ter atenção e tempo para dar agora a recuperação que Jesus estava dando. Jesus fez uma escola de recuperação, não só com os discípulos, fez com eles também, com esses que estavam mais desgarrados. Jesus não deixou passar a oportunidade. Então, nós não devemos deixar passar nenhuma oportunidade, nem no nosso horário de oração, nem fora do horário de oração, como diz o apóstolo Paulo, em tempo e fora de tempo. Por quê? Porque temos que conhecer tudo. Então, eles deveriam conhecer as Escrituras, que era o Antigo Testamento para nós hoje, os profetas, e conhecer o projeto de Jesus. O projeto do porquê que ele morreu e porquê que ele deveria ressuscitar. Ou seja, essa dor tinha um tempo mínimo, porque em 3 dias Jesus ressuscitaria, porque logo, logo o Espírito Santo desceria sobre eles e tudo iria mudar, as promessas iriam se cumprir. Mas diz que na conversa, Jesus diz que eles, os discípulos, com todas essas falhas, fazendo aula de recuperação, eles tiveram o coração tão aquecidos que eles convenceram Jesus a ficar com eles, a cear com eles. E essa é a ordem de Jesus, que nós devemos cear, né? Uma das ordenanças é cear. E o que é cear? Jesus explicou lá em João 6,52, né? Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não permanece. Então, nós temos que conhecer o que é o sacrifício de Jesus, temos que saber glorificar, adorar, entender a sua representatividade, o valor desse sangue, dessa marca que está na nossa vida, porque basta isso para permanecer, basta isso para aquecer, basta isso para que a chama cresça e a gente veja os efeitos de um avivamento. Esses discípulos mudaram a rota. Nós sabemos disso. E diz que os olhos deles se abriram. É por isso que nós estamos aqui orando nessa manhã também. Porque nós cremos que o professor tem esse papel. O professor, ele é revelador. E Jesus, o mestre, não se furtou em buscar os alunos desgarrados. Hoje nós sabemos que são muitos, né? Inclusive que estão fora, depois da pandemia, um número bem maior de evadidos. Mas nós sabemos que para Jesus isso não é dificuldade. Então, que o Senhor nos ajude a ter essa clareza de que conhecer tudo, conhecer inclusive o projeto de salvação. Por quê? Porque dias bons, como os profetas anunciaram, tudo de bom que aconteceu, mas tudo que haveria de acontecer, e os momentos ruins que eles estavam vivendo, que era o período da morte de Jesus. Nós temos que saber atravessar tudo, e só vamos saber atravessar se estivermos nesse aquecimento do nosso coração, mudando a nossa direção. Eles ali ainda não tinham o Espírito Santo, a pessoa de Jesus aqueceu o coração. Hoje nós temos 24 horas a voz do Senhor, a palavra do Senhor, o Senhor se revelando na imagem do irmão e da irmã. Nós temos a oportunidade de ouvir, inclusive, os objetivos de oração
que ele deixou escrito para nós. Que o Senhor nos abençoe e que nós venhamos também convencer Jesus de muitas coisas, de que o Brasil é maravilhoso com a presença dele aqui, de que é possível resgatar o que temos perdido, de que é possível alcançarmos coisas novas, se nós também comermos e bebermos do seu sangue e da sua carne todos os dias, se permanecermos nele, assim como estamos fazendo hoje, que ao longo do ano, nas nossas igrejas, com os nossos amigos, não percamos a alegria de orar com os irmãos, mas também na sua intimidade. Trocaram a indignação, a murmuração, como esses discípulos trocaram, quando observaram a explicação de Jesus. Se deter na palavra, estudar, pesquisar, é importante. Por isso, esse dia hoje é muito relevante e assim que nós devemos obedecer. Vamos orar? Deus, nós queremos te pedir que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração na prática. Que estejamos despertos, Senhor, que não sejamos demorados, Senhor. Não nos atrasemos em conhecer tudo, que todas as oportunidades que o Senhor colocar na nossa vida, no nosso caminho, no nosso coração, que nós tenhamos discernimento, que nós saibamos discernir que é o Senhor falando conosco e rapidamente os nossos pés, Senhor, se movam para tal. Nós te pedimos porque Tu és o Deus misericordioso. Tua palavra diz, Senhor, no livro de Salmos, que o Senhor ouve os quebrantados de coração, arrependidos. E nós já te pedimos perdão pelo tempo, Senhor, que poderíamos estar ensinando muitas coisas e não estamos. Estamos distraídos em murmurações com o nosso sistema de ensino, Senhor, seja ele religioso ou não. Tu és o Senhor que pode fazer todas as coisas, mover todas as coisas, está acima de todas as coisas. Então, Senhor, como o Salmo 51:12 diz, também nós oramos, restitui-nos a alegria da Tua salvação, que saibamos nos alegrar com Teu ato salvífico sobre a nossa vida. Que essa alegria, Senhor, não seja perdida naquilo que estamos vendo ou ouvindo. Sustenta-nos com um espírito voluntário a exercitar a voluntariedade. Só o Senhor pode fazer isso. É em Cristo Jesus que nós oramos, certos de que o Senhor é o Deus que já começou uma obra e que terminará plenamente na nossa vida. Em Cristo Jesus te agradecemos por todos os professores que deixaram marcas positivas e por aquele, Senhor, que tem indignado o nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor os ajude em sua formação, que o Senhor os ajude, Senhor, nas suas instituições, tanto no exercício da profissão como na capacitação. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém.